Graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida. Privilégio a gente poder estar juntos aqui nessa noite, compartilhando o que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale ao meu e ao teu coração. Fale com o Senhor, Senhor, fala comigo. Peça ao Senhor, Senhor, fala ao meu coração, me ensina princípios da tua palavra. Espírito Santo, nos conduz aqui. Vem, Senhor, fala conosco. Oh Deus, nós clamamos a Ti, fala conosco com a Tua palavra. Sejamos hoje aqui ministrados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, que privilégio. Estamos hoje aqui encerrando uma série de mensagens para a família. Tivemos temas com família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Depois, clamando a Deus pela sua família, como amar o seu filho. E hoje vamos falar sobre o poder da aliança. Quem esteve aqui presente nas 4 semanas dessa série? Deixa eu ver, fechando hoje essa série. Graças a Deus, que privilégio. Gente que está entendendo, eu quero investir na minha família, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma criação de filhos abençoados, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero vencer isso pelo poder da oração. Que privilégio, invista na sua família. E aí a família é plano de Deus, nós precisamos aprender princípios. E hoje nós vamos aprender um princípio importantíssimo, aplicado para todos aqueles que são casados e desejam casar. Tem alguém que é assim, deseja casar ou já é casado? Assim, aquele que já passou, não, nenhum nem o outro, mas mamãe, você vai aprender o princípio do Senhor para a tua vida também. Então, é palavra de Deus para você. Amém? Graças a Deus. Então, eu queria que a gente acompanhasse, eu colocar algumas apresentações, uma coisa que nós vamos ver. Eu queria que você conhecesse, em primeiro lugar, a minha família. E tá aí, eu, minha esposa, ali atrás, meio escondidinho, meu filho de 5 anos e minha filha de 11 anos. Sou casado com a Joana há 16 anos, família abençoada, graças a Deus. Que privilégio, né? Ela não pôde estar aqui hoje, ela está viajando a trabalho. E eu pude falar com ela agora há pouco antes de estar aqui. E privilégio de poder ter esses filhos, essa família linda, abençoada, né? Graças a Deus, Deus tem sido bom comigo, né? Ele é bom comigo, Ele tem, assim, eu fico pensando, Deus é bom comigo e Deus tem que ter misericórdia da minha esposa, porque eu já não sou assim, aquela coisa tão boa com ela, né? A gente fica assim, mas Ele é bom comigo. Dizem assim que eu oro todo dia, assim, pela minha esposa. Oro assim, Deus, que ela nunca fique viúva. Entendeu? Eu oro muito assim, que ela não deixe ela ficar viúva, né? Uma oração por ela, assim, uma coisa. Mas eu queria conversar com vocês sobre aliança. E existem valores e conceitos que a gente vê nesse mundo que querem destruir famílias, casamentos. Tem ou não tem? Toda hora aparece uma coisa nova, um ensino diferente, uma lei nova que liberou coisas novas que querem destruir, que querem acabar com valores de família e querem nos atropelar, te destruir. Eu até achei uns vídeos interessantes que é mais ou menos assim o que acontece dentro de famílias. Então, olha só, a moça pode soltar o play aí desse vídeo, senão não... Isso, está vendo a moça andando ali? Peraí, vai voltar, mas eu que passo aqui, ou você que passa, porque você voltou aí. Puxa. Vamos descer aí, ver se vai... Está voltando lá em cima. Ela está andando tranquila, de repente, quase destrói. É assim, você está andando tranquilo. Parece que está tudo bem, e está quase que te destrói. E não é só a outro. O cara está apressado, a correria do dia a dia. Solta o vídeo. E ele está correndo, vamos lá, deixa eu passar. Nossa, deixa eu trabalhar. Corre. Que é isso? Quase, é assim o mundo. O mundo quer nos destruir. Deixa eu ver se tem mais um aí. Tá, você andando pela rua normal, né? E as coisas estão indo bem, mas de repente, cuidado! Sabe? Olha lá, o cara sai, ele vai me ajudar, vem cá. Não, passa direto, nem quis saber dele ali, ó. Olha lá, com câmera lenta.
Nós estamos com a vida querendo nos destruir, valores querendo nos destruir, e nós vamos conversar sobre aliança. Alguns desses princípios eu já comentei e falo no nosso curso Casais Vencedores. Quem aqui já fez esse curso, Casais Vencedores? Nós queremos estimular a todos os casais que façam esse curso. Um dos cursos que a igreja oferece para ministrar, trazer princípios da palavra de Deus para a família, para casamentos abençoados. E alguns dos princípios eu vou recolher daquilo que a gente já até ensina dentro desse curso, para você aprender. É uma das aulas, fala sobre aliança. Mas, se a vida está por um fio, os casamentos, será que também estão por um fio? Como é que estão os casamentos hoje? Será que tudo é mil maravilhas? Será que, eu vou casar, ou já sou casado, é tudo ótimo? Será que o casamento também está assim? A gente vê as dificuldades. Eu queria passar alguns dados para vocês de estatísticas. No Brasil, um a cada 4 casamentos acabam em divórcio. Puxa, já entra sabendo que 25%, algumas estatísticas falam que até mais. Chega a ser 30%, 35% de divórcio. Então, uma destruição, um valor que para o casamento hoje está sendo desfeito. New York Times, ele destaca que casais que moram juntos antes do casamento, especialmente antes de um noivado ou um compromisso claro, tendem a ser menos satisfeitos com a união e mais propícios ao divórcio. Normalmente o pessoal pensa ao contrário, né? Não, deixa eu ficar junto aqui mesmo, vamos curtir, vamos ver se vai dar certo, depois a gente avança nesse negócio de casamento. Está dizendo aí que até o contrário. Esse princípio mundano, dizendo assim, que a gente vai ficar junto, para que fazer uma aliança, para que o casamento? Vai curtir, depois se der certo você casa. Está dizendo até que esse valor mundano mostra que, por estatísticas, que no final gera mais divórcio do que quem segue princípios da palavra de Deus. Outros dados, pesquisa da Universidade do Arizona, 138 casais recém-separados afirma que o fim de um relacionamento pode aumentar a pressão arterial, até na saúde. Pesquisa que causa, então, aumento da pressão arterial, causar sérios problemas à saúde, como ataque cardíaco, derrame e problema nos rins. A pesquisa incluiu acompanhamento sobre a qualidade do sono e acompanhamento da pressão arterial dessas pessoas por 7 meses. Aquelas que sofriam de insônia por preocupações com o antigo relacionamento viram a pressão aumentar depois de um tempo. Porque acha que o caminho, deixa eu viver do jeito que eu quero e eu acho que deixa eu viver da minha maneira. E ela acha então que o caminho é satisfazer-se, ser feliz e deixa eu fazer o que eu acho que é legal. E aí a vida dela, até do ponto de vista de saúde, é destruída porque ela busca valores de autossatisfação, daquilo que é importante para mim, e eu não quero seguir o que me recomenda. Já vi psicólogos hoje em dia dizendo o seguinte: você não está feliz no seu relacionamento? O importante é você ser feliz, então separa logo. Pessoas dando conselhos que vão contra aquilo que nós vamos estudar hoje, princípios da palavra de Deus sobre aliança. Olha, outros dados sobre precipitação. Segundo Daniela Ervolino, uma psicóloga e terapeuta de casais, muitos casais se separam por impulso. Cada vez mais as pessoas querem resolver tudo instantaneamente e têm menos paciência para se dedicar ao relacionamento. O arrependimento no divórcio se deve à falta de flexibilidade e de diálogo enquanto a relação existia. 2 erros que levam à separação precipitada, ou seja, falta de flexibilidade e falta de diálogo. Gera uma separação. As pessoas, então, não conversam sobre os problemas por medo não quero iniciar uma discussão, ou por preguiça, ou para achar que o outro já deveria saber dos problemas. Então, problemas que geram um caminho de, eu vou desistir. Eu vou passar por outras opções, eu não quero isso. Mas, muitas vezes as pessoas ainda mal se conhecem e se casam. Depois não esperam uma maturação do casamento e logo optam pelo divórcio. Aldo de Medeiros Lima, um homem mundano, economista, professor de direito, mas percebendo, olha, há um desvalor, tão pouco investimento de deixa eu investir, deixa eu trabalhar, mas a pessoa é precipitada, e ela, vamos ver, não deu certo, e logo opta pelo divórcio. 54% dos que se divorciaram se arrependem
e admitem que não foi a escolha certa. Desses, 42 consideram uma nova chance. E 21 retornam ao casamento original. E eu queria chamar aqui um casal para dar um testemunho para a gente. Queria chamar aqui Antônio Carlos e Angélica. E eles vão compartilhar um pouco conosco dessa experiência de casamento, de como é que é a família, e nós vamos ouvir um pouco da história e continuar aprendendo os princípios do Senhor, mas bem-vindos, queridos. Deus abençoe. Fale. Conta o que Deus fez na vida de vocês, essa experiência para a igreja aí. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com cada um de vocês. O meu testemunho é escrito aqui para que eu não perca o foco e não fale demais aqui, senão eu conto a noite inteira tudo que Deus faz na minha vida. Bom, meu nome é Antônio, a minha esposa é Angélica. Nós temos 2 filhos, João Pedro e Luísa, hoje com 13 e 11 anos. E às vezes nós somos convidados a testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, e um versículo sempre me acompanha para impedir que eu recuse um convite desse. E ele está em 1 Crônicas 16, 8. Diz assim para mim: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Amém? Então é com muita gratidão, com orgulho, alegria, e na presença do Senhor, vamos falar um pouco dessas maravilhas aqui. Nós nos casamos em 97, quando apenas a Angélica conhecia o Senhor. Eu cria em um Deus, eu cria no ser superior, mas de forma nenhuma no Deus da Bíblia. De forma nenhuma eu acreditava em alguma coisa que estava escrito na Bíblia. Mas no ser superior, não era difícil de acreditar. Afinal, tudo que há demonstra que é o Criador que nos dá a vida. Amém? E desde 2007, a Angélica faz parte da IBC. E graças à intercessão dela, por todo esse período do nosso casamento, e por parte da igreja, depois que ela entrou para a IBC, em 2008, eu tive uma experiência que me revelou que Jesus Cristo realmente é o Filho do Deus vivo. Isso foi muito impactante na minha vida. E a minha vida começou a ser transformada verdadeiramente. Mas, infelizmente, eu entreguei minha vida para Ele, mas eu não entreguei todas as áreas da minha vida. E então restou um espinho na minha carne. E esse espinho, como se fosse a última provação que Deus fazia comigo, para saber se eu realmente tinha sido entregue a Ele de verdade, me afastou das bênçãos alcançadas. A cobiça da carne, o conceito enganoso de liberdade, a dificuldade em morrer para minhas próprias vontades, me fez abrir mão daquilo que Deus havia planejado para mim. Nessa época eu ainda cria que o amor era um sentimento. E se fosse um sentimento, ele podia acabar. E assim eu deixei de amar a minha esposa e nós nos separamos. Antes da separação, ainda passamos um período de 8 meses, em que ela tentava lutar sozinha pelo nosso casamento. Eu havia confessado para ela o que acontecia comigo, e nesse período nós passamos por terapia de casais, aconselhamentos, inclusive com os pastores aqui da igreja. Mas, na verdade, a minha decisão já estava tomada. Então, nada do que eu ouvia me fazia demover da minha decisão. Eu não retrocedia. Queria viver a minha vontade. E assim, em maio de 2009, eu saí de casa. Aí nós nos separamos, nós nos divorciamos, tudo como prevê a lei. O processo do divórcio, gente, é um processo trabalhoso, dispendioso. Ele só não foi litigioso. Apesar de não ter sido a vontade da Angélica, né, ela sabia que era muito mais doloroso continuar segurando aquilo que estava trazendo para ela tanta dor. Né? Então, assim, a gente fez tudo na paz. Alguns traços cristãos já existiam em mim. E talvez para compensar o prejuízo emocional, né, os danos emocionais que eu causava à minha família, eu busquei ser o mais íntegro possível no que tangia ao sustento financeiro da minha família, né, da Angélica, das crianças.
E, por sua vez, a Angélica também fez questão de manter nas crianças a honra pelo pai. Ela nunca demonstrou para elas qualquer resquício do sentimento que ela tinha para mim como mulher. Pelo contrário, ela sempre os ensinava a me honrar, ela não falava mal de mim na frente deles e não permitia que ninguém falasse. Que ninguém falasse. E assim a gente seguiu as nossas vidas. De uma forma muito mais dura para ela, e eu envolvido na minha busca, né, pelos prazeres e ofertas que a vida dá. Vivendo pela absoluta satisfação dos desejos da minha carne. Como numa música, né, da Lorena Chaves, eu conquistei sonhos, alimentei meu ego, experimentei poder, glamour e fama. Mas um preço muito alto. As minhas atitudes, além de destruir o meu casamento, destruiu outro casamento. Eu alimentei sonhos, esperanças em mim e em outras pessoas que nunca se concretizaram. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Eu havia pecado. E se eu não experimentei a morte física, eu experimentei a morte de diversas outras formas. A morte espiritual, a morte de relacionamentos, amizades, do convívio com os meus filhos. Eu conquistei coisas cujo valor não se comparava ao da glória que eu tinha desprezado. E a primeira vez que a minha ficha caiu foi quando eu estava sendo responsável por uma obra de uma construção de as arenas da Copa, lá em Cuiabá. Eu estava experimentando o glamour naquela época. Havia sido destaque numa matéria de uma revista esportiva, com matéria na capa e tudo mais. Eu comprei vários exemplares daquela revista e com muito orgulho dei para meus filhos, inclusive. E quando eu fui visitar os meus filhos um mês depois, eu encontrei a revista toda amassada, jogada no fundo do armário. Eu perguntei, pô, você não gostou, né, do seu pai ter saído na capa da revista? Ele falou, eu gostei. Mas para mim era mais importante que você esteja presente do que a sua foto na revista. Esse foi o primeiro golpe que eu tomei. Em seguida, lá na obra ainda, né, apareceu uma matéria do Sport TV. Um programa do Sport TV Repórter. E no final da entrevista, o Marcos Pérez, que era o entrevistador, me perguntou qual que ia ser o meu sentimento na inauguração, no jogo inaugural da Copa, saber que meu nome ia ficar escrito na história, que meu nome ia estar na plaquinha do estádio, igual tem de vários outros aí. E aquela pergunta me fez ficar mudo. Fiquei mudo, porque eu me dei conta que a obra pela qual eu queria ser lembrado não era aquela. Eu queria que as pessoas se lembrassem de mim ao ver os meus filhos, né, e enxergar o meu caráter neles, a minha educação, né, o que eu tivesse feito por eles. E eu me dei conta de que eu estava correndo o risco de não ver isso. Isso doeu demais em mim. Então, logo em seguida, eu liguei para o meu líder de célula, que eu tinha afastado, né, porque eu mudei para Cuiabá, o Eugênio, um homem de Deus na minha vida. E eu chorei muito com ele no dia. E depois da conversa com ele, eu decidi que eu ia abandonar aquilo. Aquela obra era a coisa mais significante da minha carreira até então. Mas também era onde o resto dos meus valores, né, seriam corrompidos. Então eu pedi o desligamento da obra e voltei para Belo Horizonte. Mas eu não voltei a fim de restaurar o meu casamento. Eu não tinha vontade de restaurar o meu relacionamento. Eu voltei por conta dos meus filhos. E eu voltei para a célula. Um lugar onde as pessoas me amaram o tempo inteiro, me deram muito apoio. Ninguém concordou com o que eu estava fazendo. Todo mundo contestava, todo mundo me indicava que eu estava errado. Eles condenaram completamente o meu pecado, mas amaram o pecador independente disso. Então eu voltei para a célula, eu voltei a ser instruído na palavra do Senhor, né, e tentando ter uma vida reconciliada com Jesus. Mas eles começaram a orar e interceder pela restauração do meu casamento, de uma forma constrangedora. A ponto de um dia eu pedi para que eles parassem de fazer aquilo, porque aquela não era a vontade do meu coração. Então, se eles quisessem continuar orando pelo meu casamento, que cada um orasse no seu quarto, escondido, longe de mim, porque senão eu nem voltava na célula. Aí chegou o final do ano, e eu, que era um pai coruja, comecei a postar na rede social as fotos do João Pedro trocando faixa no judô, da Luísa na apresentação do balé. E eu comecei a receber um monte de mensagem dizendo assim, me deu parabéns, sua família é linda, seus filhos são lindos, sua família é linda. E aquilo me constrangeu de novo. Eu perguntava, qual família? Na noite de Natal eu fiquei sozinho. Fiquei rodando em Belo Horizonte inteira, a noite inteira, sozinho. E aí no Réveillon eu decidi que eu não ia passar por aquilo de novo, porque eu sabia que eu tinha uma família aqui na IBC.
Então, pela primeira vez, eu resolvi passar o Réveillon no culto da virada. E naquela noite, a palavra que o pastor Paulo pregou era sobre o ano do jubileu, o ano da restauração, o ano da restituição. Então, naquela noite, eu orei para que Deus restaurasse o que fosse a vontade dele na minha vida. E que eu estava disposto a cumprir a vontade dele. Mas, se a vontade dele fosse realmente a restauração do meu casamento, ele tinha que fazer muitos milagres ainda pela frente. Um deles era restituir o meu coração, né, um sentimento por ela. O segundo é que ela estava pronta para se casar novamente. Ela já estava em outro relacionamento. Então, Deus tinha que transformar muita coisa naquele ano. E a primeira coisa restaurada foi o desejo no meu coração. Eu comecei a entender que a bobagem que eu tinha feito, né? E que se eu tivesse uma outra oportunidade, eu talvez fizesse diferente. Então, eu fui e compartilhei isso com o pessoal da célula, com meus líderes. Mas eu proibi eles terminantemente de contar isso para a Angélica, porque a única coisa que eu não queria fazer era atrapalhar a vida dela de novo. Mas, a partir de então, eu autorizei que nós orássemos juntos por esse propósito. Então, nós começamos a orar por esse propósito, se fosse a vontade de Deus. Mas o tempo passava e o casamento dela estava marcado, e o pessoal começou a me apertar. Antônio, se você não for atrás dela, ela vai se casar. E eu falava, se ela se casar, nós estamos debaixo de oração. É a resposta do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a vida dela. E aí eu vou procurar outra vontade de Deus para a minha vida. E num dia, no final de agosto, sem a menor pretensão, eu fui buscar as crianças no sábado na casa dela. E intempestivamente eu comecei a falar com ela do que estava acontecendo comigo, do que estava no meu coração. Era o Espírito Santo mesmo trabalhando ali, porque eu não sabia nem o que eu estava falando. E no final dessa conversa eu pedi ela em casamento, sem ter noção do que eu estava fazendo. Ela tomou um susto grande, né? Porque ela também estava colocando o casamento dela diante do Senhor. E ela entendeu que aquela confusão era uma resposta de Deus para a vida dela, né? Para que ela não devia se casar com aquele rapaz. Mas para casar comigo, aí era uma diferença muito grande, né? Porque se como pai ela podia testemunhar muito a meu favor, como homem, o meu caráter era desprezível para ela. Então ela tinha medo, né? E isso era muito temerário para ela. Eu então entendi que já que eu tinha ido até ali, pelo Espírito, eu devia fazer mais algumas coisas, né? Então eu abri mão do meu emprego mesmo, onde eu estava tendo uma carreira ascendente, mas, por outro lado, era o local onde eu tinha caído, era onde estava o meu espinho. Então eu abri mão daquele emprego, sem ter nenhuma perspectiva naquela hora. Eu resolvi fazer um curso de veredas antigas, e esse curso me ajudou a tratar algumas coisas na minha vida, e entender qual era o propósito original de Deus para mim, para minha família. E resolvi, finalmente, me batizar. Porque até então, apesar de já ter conhecido, eu ainda não tinha tomado a decisão de me batizar. Já tinha feito CCM, mas não batizei. Aí matriculei novamente no CCM, fiz o curso novamente. E assim me preparei para o batismo e realmente, a partir daí, nasceu um novo homem. Eu vou passar um pouco a palavra. Boa noite, gente. Nessa época que o Antônio voltou, né, que ele me pediu ali de casamento, eu tinha medo, né? Falei assim, Deus, estou entendendo que não é para mim ir para esse caminho, porque a gente estava debaixo de 21 dias de oração nessa época, e era 21 dias para alcançar o seu milagre, era o tema da época. E eu pus diante de Deus, eu quero seguir os seus caminhos, e eu preciso de tomar uma decisão. É para mim ir para esse caminho? Quando aconteceu isso, eu falei, nossa, não é para mim ir para esse caminho. E eu já havia perdoado o Antônio, eu passei por um processo, porque foram 4 anos que nós ficamos separados, de 2009 até 2013, quando a gente casou. Nós voltamos a nos relacionar em outubro de 2012. Isso aconteceu em agosto, eu passei 1 mês orando, depois desse evento, perguntando a Deus se era para me casar com ele. Eu falava com Deus assim, Deus, eu morro de medo dele. Eu tenho muito medo, muito medo. Como que eu vou confiar de novo nele? Como que vai ser isso? E Deus me confirmou, me deu uma palavra, falando que Deus enviava um anjo diante de mim para me manter no casamento com o Antônio. Que eu perguntava para ele, nesses 30 dias eu perguntava assim, eu sei que não é para casar com outra pessoa, mas é para me casar com o Antônio? E Deus me deu essa palavra.
e confirmou essa palavra para mim. Aí o meu coração já começou a ficar mais tranquilo, porque eu havia ouvido a palavra de Deus, a voz de Deus. E antes desse tempo, logo que a gente separou, fica muita mágoa, fica muita coisa no coração. E eu fui passando por um processo de perdão. E primeiramente, eu perdoei o Antônio como ser humano. Eu perdoei ele de tudo que ele tinha feito, eu entendi que eu deveria perdoá-lo, mesmo estando separada nesse processo todo. Eu entendi que eu tinha que perdoar ele como ser humano. Quando ele voltou, eu falei, nossa, eu ainda estou com medo dele, agora eu preciso de perdoá-lo como homem, como marido, como um companheiro. E aí eu fui passando por esse processo. E como eu tinha ido, a gente fez, depois que eu separei, eu fiz 2 anos de terapia com uma psicóloga cristã, eu falava com ela uma época, eu fui, entrei em contato com ela, falei, eu não vou confiar nele, como eu vou confiar nele? E ela falou assim comigo, e é uma palavra que eu não esqueço, ela falou assim, quando você ver Cristo nele, você vai confiar nele. E eu vejo Cristo, eu passei a ver Cristo. O dia do batismo do Antônio foi o dia mais feliz da minha vida. Muita gente pensa assim, o dia mais feliz da vida dela foi o dia 12 de janeiro, quando ela casou de novo. Não, foi o dia, foi 12, né? 8 de dezembro, que foi o batismo dele. Foi o dia mais feliz, o dia que eu vi o Antônio batizando, porque foram anos orando para que ele se convertesse, né? E o nosso Deus é o Deus do impossível, é maravilhoso. E aí, nós nos casamos no dia 12 de janeiro de 2013, novamente. O nosso filho João Pedro disse que foi o dia mais feliz da vida dele. Chegou para minha mãe e falou, vó, hoje é o dia mais feliz da minha vida. No nosso casamento, foi muita alegria. O pessoal da minha célula foi, da célula do Antônio. Nesse período todo, eu permaneci em célula, eu não desviei da célula, eu tinha célula na minha casa, célula de mulheres. Nós continuamos com a célula nesse período todo de separação, foi o que me sustentou. Foi a célula, foi as pessoas da célula, foi oração, foi a igreja, foram os pastores dessa igreja, porque não me afastei mesmo. Teve até em momentos que eu estava errada no caminho que eu estava indo, mas eu permaneci e eu ia para os pés do Senhor e falava assim, Senhor, fala o que é para me fazer. Se eu estiver errada, muda essa situação. E Deus fez isso, e maravilhoso. Então, gente, nós nos casamos no dia 12 de janeiro de 2013. E como para fazer um casamento novo? O que mudou nesse novo casamento? A primeira coisa foi a presença do Senhor, que a gente fez uma aliança com Ele, né? Antigamente a aliança era só dela com Deus e eu não tinha essa aliança. Então, nesse novo casamento, Deus estava presente, nós casamos na IBC, o pastor Paulo que fez o nosso casamento. E nesse novo casamento eu precisei aprender que o amor não é um sentimento. Sentimento é a paixão, é a ira, né, sobre o qual nós não temos domínio sobre eles. Então, não tem como ordenar o meu coração para quem eu vou me apaixonar, contra quem eu não vou me apaixonar, quem eu vou ter ira. Mas o amor não, o amor é diferente. O amor é uma atitude. E eu fui aprender isso depois. Então, a gente pode decidir diariamente se a gente vai amar ou se a gente não vai amar. E hoje essa é a minha decisão diária. Eu decidi diariamente que eu vou amar a minha esposa. Amém? Graças a Deus, né? Vamos orar por eles aqui? Né? Que coisa linda que Deus tem feito nessa família. Pai, obrigado, Senhor, pela vida, Deus, desse casal que o Senhor restaurou. Deus, um dado momento da vida deles, eles seguiram os valores do mundo, Deus, e viram que só gera destruição, mas escolheram, ó Deus, valores do Senhor, andar nos seus caminhos, e hoje estão aqui testemunhando, Pai, de que, Deus, com o Senhor, seguindo princípios da Tua palavra, Pai, vale a pena. Deus, eu os conheço, vejo, sei a família, conheço os filhos. Deus, eu testemunho, Pai, de que o Senhor tem sido fiel e, Deus, esse novo tempo, Pai, tem sido melhor do que o primeiro por causa da bondade do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós aqui os abençoamos. Continuem sendo eles, Pai, testemunhas do Senhor, Pai, guardados pelo sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus por isso, pelo que o Senhor faz. Falando então de aliança, muitas vezes a gente entra num casamento pensando que
pensando errado. A gente pensa que casamento é um contrato. Como assim? Contrato tem cláusulas, não tem? Nas cláusulas, você deve cumprir as suas cláusulas. Se você, em algum momento, não cumpriu com as cláusulas, num contrato, você vai dizer, não, você não cumpriu com as suas cláusulas comigo, então eu posso cancelar esse contrato. É assim. E nós entramos, então, num casamento pensando assim, não, olha, eu casei com você, mas você prometeu que iria me amar, queria me respeitar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e de repente você parou de fazer. Então eu tenho o direito de poder parar com o meu relacionamento e caminhar para um caminho de divórcio, de morte, de destruição de um lar. E a gente então entra para dentro de um relacionamento, para dentro de um casamento, pensando que o valor de um casamento é igual ao de um contrato, onde se não cumpre com as cláusulas, eu tenho o direito então de descumprir com aquilo que eu penso. Isso não é um princípio de Deus. Isso é contrato, isso não é aliança. Aliança não segue conforme aquilo que o outro faz. Aliança é diferente. Como é uma aliança? Como é o princípio de aliança? Quais são os conceitos de aliança? Olha, esse texto de Isaías 54:10 fala, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ou seja, embora esteja tendo terremoto à vontade, confusão, está dizendo, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida. Isso é uma palavra de Deus para mim e para você. O Senhor está te dizendo, filho, você pode estar passando pela situação que for. Você pode estar dizendo o seguinte, não, está tudo destruído ao meu redor, está tudo acabando, eu não estou conseguindo ver nada. O Senhor está dizendo, filho, eu tenho uma aliança com você, e ela nunca vai ser removida. O Senhor está dizendo, filho, não interessa as circunstâncias, eu tenho um compromisso com você, uma aliança de paz, nada vai abalar. Você começa a entender um pouco mais o que é um valor de uma aliança? A base de uma aliança tem esse ensino do Senhor dizendo do modelo dele, como ele vê a aliança. A aliança não interessa a bagunça, não interessa o que está acontecendo ao redor. Eu firmei uma aliança, nada vai destruir. Outro texto fala, Salmo 89:34, eu não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. O Senhor está dizendo, filho, ele tem um pacto, uma aliança com você, ele fez uma aliança, ele não vai modificar, ele não vai deixar com que isso essas promessas sejam desfeitas, não, ele fez uma promessa, ele cumpre, ele tem uma aliança comigo, esse é o modelo de aliança, essa é a aliança que o Senhor, quando ele fala, aliança, tem esse modelo, esse é o padrão. Casamento, ele é uma aliança? É. Esse texto, para mim, ele é muito forte, Malaquias 2:14-16, fala, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ele é testemunha, ele estava lá, ele viu o casamento, ou se você vai casar, ele estará lá no teu casamento naquele dia dizendo, eu estou aqui vendo essa aliança, essa testemunha, esse momento de vocês, a aliança entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, dizendo de um homem que estava lá decidindo desistir, não cumpriu, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Uau! Uau! Um texto onde o Senhor fala, eu estava lá. Eu vi a aliança. Eu fui convidado a participar. Você me chamou para que eu estivesse ali participando e abençoasse o relacionamento. E ele no final fala assim, não, eu não imagino, eu não consigo ver alguém que diz, fez uma aliança e no final diz, não, eu acho que não está dando certo, vão cada um para o seu canto. O Senhor está dizendo, eu não tenho esse padrão, esse conceito para a vida daqueles que fizeram uma aliança dentro de um casamento. Ele diz, eu odeio o divórcio. Não é esse o meu plano. Não é esse o meu desejo. Eu trouxe aqui para poder ilustrar um pouco de um casamento. Está vendo aqui duas folhas? Uma folha... Não sei se vai dar para você ver. Joga a projeção aqui em mim, por favor. Está uma folha... parece que é a mesma cor, né? Mas aqui é rosa e aqui é branco. Está dando para ver a diferença? Quase não dá, né?
Ó, fazer um pouquinho do... tá vendo? Rosa e branco. Melhorou um pouquinho. Estou imaginando, então, aqui 2 pessoas que decidiram fazer uma aliança e casaram-se. E falaram assim, não, eu vou casar. E fizeram um casamento. Mas aí vieram as dificuldades, vieram as lutas. E falaram assim, não, nós vamos separar. Não deu certo. Né? E eu vou tentar separar. Eu passei uma aliança, uma cola que eu fiz aqui. E vamos ver como é que vai ser esse negócio. Como é que vai ser essa folha aí? A gente começa a tentar, vamos separar, mas tem que tomar cuidado, né? Não pode, né? Tem que ter os filhos envolvidos, né? E tem que ser com calma. E a gente vai fazendo as coisas, uma separação para não ser litigiosa, né? Para não ter nenhum problema entre as partes. Então a gente vai aos poucos. E a gente não quer destruir tanto assim as famílias, né, que vão ser envolvidas. Então a gente vai tomando cuidado de que seja tudo a mais perfeita tranquilidade para que todo mundo consiga sair bem daquela fase, né, de uma escolha que a gente optou. E no final, então, com muito cuidado, a gente conseguiu, falou assim, não, ficou todo mundo bem. Nada de errado, nós conseguimos sair bem. Sabe, é uma ilusão pensar que a gente consegue quebrar uma aliança sem nenhuma consequência. É uma ilusão achar que você pode desfazer de um valor, de um princípio bíblico de aliança, onde o Senhor, olha, eu tenho planos de estabelecer paz, bênção no casamento, e a gente vai lá e começa, talvez aqui você não vai dar para ver, mas tem vários pedaços de um agarrado no outro, e a mesma coisa aqui, pedaços que ficam junto a outra pessoa, e muitas vezes acontece a mesma coisa quando você entra num casamento e tem outras coisas envolvidas, fica ali situações de filhos, né, que eu não conhecia o Senhor, e então eu optei por uma separação, um divórcio, e vamos caminhar dessa maneira, porque eu acho que o caminho é isso mesmo, e a gente acha que não vai ter nenhuma consequência. Há diversas consequências. A destruição, a morte, a família sendo destruída, crianças que perdem referências de pai e de filhos, há problemas financeiros, há problemas judiciais, há diversos problemas, e as pessoas às vezes ainda pensam o seguinte, não, eu vou separar e vou casar de novo. Então aqui eu botei a folhinha branca, aí a outra rosa aqui, tem as 2 folhas aqui, e aí a pessoa resolveu casar de novo com o terceiro. Vamos ver o que vai dar nesse negócio aqui? Então, ele já não tem mais tanta paciência, né? Já fica assim, não, já é o segundo casamento, vamos ver esse negócio como é que vai ser. E a gente vai desfazendo, vamos, o importante é eu ser feliz, o importante é eu buscar a minha alegria e, sabe, não, eu tentei. A pessoa não cumpriu com os acordos dela e você pensa que é um contrato, então vive sob o contrato e não sob um modelo de aliança. Então, no final, está essa nhaca aqui. Ó. Tem gente lá do outro relacionamento que está agarrado com outro aqui, um verdinho agarrado com outro rosa, e tem o branco no meio. Sabe, você às vezes acha que não tem nenhum problema, e às vezes você vai num casamento, e aí está a família do ex que está lá, e vai querer um Natal, e o Natal não dá para poder juntar, porque junta a família de um com a família do outro, como é que vai ser isso? E nós vamos achando que não tem problema. E quando a gente traz hoje aqui exemplos e mostrando de destruições que o diabo quer fazer, destruir e atropelar princípios de Deus e destruir casamentos. E nós vivemos numa maneira de achar, não, deixa eu viver o que eu acho que vai ser importante para mim. E estamos sendo atropelados, e estamos sendo destruídos, porque a gente deixa de seguir princípios de Deus para a minha vida, para o nosso casamento, e a gente vai, então, procurando uma autossatisfação, uma satisfação da sua carne, e não decide, eu quero investir, e gastar tempo, e orar por aquilo que Deus vai transformar e mudar. Deus pode mudar, e nós precisamos aprender isso. Passa para a gente aqui.
Ok. Um casamento eu fico vendo igual aquela imagem ali, ó, uma água com suco de uva. Você joga um suco de uva numa água e depois dá para separar os dois? Não dá mais. Deus, ele quando vê um casamento, ele vê dessa forma. Gênesis 2, 24, fala assim, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Deus tinha acabado de criar o homem, do homem tirou a costela, criou a mulher, acaba de criar os dois, mas ninguém na humanidade, e vem esse texto. Você já parou para pensar? Por essa razão, então, o homem que tinha acabado de ser criado, deixará pai e mãe. Mas que pai e mãe que é esse, gente? Não tinha pai nem mãe, não. Tinha acabado de criar um homem. É ou não é? Ué, então a Bíblia está errada. Deus está estabelecendo ali. Ao criar o homem e ao criar a mulher, define um princípio eterno. Deixa pai e mãe. E une-se os dois, se tornando uma só carne. Logo no início da criação do homem, Deus estabelece como é o valor, como é o princípio de uma unidade, de uma aliança feita entre os dois, em que a partir dali se separaram e estabeleceram o seu casamento, é uma só carne. O próprio Senhor Jesus, ele cita o texto de Gênesis 2:24, e ele continua no verso 6 de Mateus 19. E ele fala assim então eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Jesus trazendo um conceito de como é que o Senhor vê casamentos, como é que o Senhor vê esse princípio para uma família saudável. E nós estamos aqui hoje falando sobre princípios numa série para a família. Falamos semana passada sobre criação de filhos, falamos sobre oração, sobre lutas que acontecem, tudo isso foi sendo ministrado, mas nós estamos trazendo hoje aqui um princípio poderoso para você que está casado, para você que deseja se casar, compreender valores da palavra de Deus, o poder de uma aliança. Há algo necessário que precisamos aprender sobre aliança. Num casamento, sempre tem os votos, os juramentos, e um deles, Mateus 5,37, diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disto vem do maligno. É ou não é? Não tem lá no casamento os votos, e um fala para o outro, e normalmente está ali, né? Eu prometo te amar, te respeitar, na alegria ou na tristeza, até que a morte nos separe. Você fez votos, ou fará votos no seu casamento. Você define até os termos desses votos. Isso tudo é feito dentro de uma aliança estabelecida ali num altar, diante de Deus, de um compromisso, de uma aliança de casamento. Eclesiastes 5 fala assim, quando a Deus você fizer um voto, não tardes em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Fazer um voto, fazer uma aliança diante do altar, diante de Deus, quanto a um casamento, estou assumindo um compromisso junto a você, hoje eu te amo. E aí começam as primeiras tribulações, e o que a gente vem? Não, eu acho que... E nós decidimos abandonar aquilo. Sabe, e eu gosto dessa história, eu queria que você abrisse o livro de Josué, para podermos entender essa história de Josué. Josué capítulo 9. Às vezes você pensa assim, não, eu fiz sim um voto, mas eu não era crente. Eu fiz um voto, mas eu acho que não era plano de Deus. Eu fiz uma aliança, mas eu acho que, não sei se Deus queria esse negócio mesmo não. Eu fiz a minha cabeça, eu fui teimoso. E essa experiência, essa história de Josué e os gibeonitas eram um povo de Gibeon, e Josué, ele tinha tido a instrução clara do Senhor de, olha, avança sobre toda a terra e conquista toda a terra que tiver ao teu alcance. No que você vai avançar, e Josué, um grande general de guerra, ele conquistava terras novas e locais por onde ele ia, e Josué capítulo 9, no verso 2 a 4, diz assim, eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram de um ardil. Então, o que estava acontecendo? Existia Josué vencendo e conquistando tudo. Imagina você de Belo Horizonte está conquistando, recebe uma ordem de Deus de avança e conquista tudo que tiver ao teu redor.
E você então sai para poder conquistar outras terras. Você vai aqui por cima, conquista Nova Lima, depois desce por trás aqui, vamos pegar aqui depois Sabará, e vai pegando mais pela frente ali, vai conquistando as cidades. E uma das cidades próximas de você é Belo Horizonte, conquistando aqui Sabará, e vai alcançando uma das cidades ali, vamos julgar Lagoa Santa. Essa cidade é Gibeon. Mas eles falam o seguinte: Josué está vindo e está destruindo todo mundo, está conquistando tudo. E você está no seu cantinho ali. Você é Lagoa Santa. E então você vê Josué conquistando, ele vai depois para outras regiões, ele pega ali Contagem, ele pega Betim, ele pega Pedro Leopoldo, e então o Gibeon, Lagoa Santa, ele fala assim: vamos fazer uma estratégia, vamos fingir que nós somos de longe. Vamos fingir que nós não estamos nessa região aqui não, para a gente poder chegar e não ser conquistado, não ser destruído. Então, eles fizeram essa enganação e chegaram próximos deles, dizendo que nós vamos tirar uma terra distante e tudo. Faz uma aliança conosco, Josué. Nos ajuda aqui, nós estamos lá de Rondônia. Nós chegamos só agora. E o texto fala de uma estratégia que eles fizeram com roupas velhas. E então, no verso 14, diz o seguinte, de Josué 9. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida. E os líderes da comunidade confirmaram esse juramento. O que eles fizeram? Uma aliança. Não, nós vamos poupar vocês. Nós não vamos atacar vocês, não. Vocês ficam aqui junto com a gente. Pode ficar aí numa região pertinho, não tem problema nenhum. Depois, verso 16. Continua o texto, falando o seguinte: 3 dias depois de fazerem aquele acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Então imagina que você está avançando como Belo Horizonte, conquistando tudo, de repente, quando vai chegar ali, perto de Lagoa Santa, não, é esse pessoal que enganou a gente, era para destruir, mas nós fizemos uma aliança com eles, eu não posso mais atacá-los. Ok, continua então o texto, vai para o capítulo 10, verso 5. Então os 5 reis, os amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos e cercaram Gibeon. Imagina que outras regiões, outras cidades estão querendo atacar também. Vamos atacar então quem? Lagoa Santa. Você protegeu eles, mas outros vieram para atacar então lá o Lagoa Santa. Está entendendo a situação, né? E aí, eles foram para poder atacá-lo. A minha pergunta é a sua: qual que seria a sua atitude? O que você acha que foi a atitude de Josué? Porque eu confesso, se fosse eu, falando, você me enganou, agora o problema é seu, se vira para lá, né? Eu ia tomar no mínimo uma decisão assim: o problema é seu, cara, agora eu não estou te atacando, mas é Deus que está levantando aqui gente para te atacar, agora o problema é seu, porque era para poder ter destruído e não fiz. Eu ia agir assim, mas continuando a ver o que o texto bíblico nos mostra. Verso 7. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, depois que os gibeonitas, no verso 6, pediram ajuda. Verso 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a vocês. Depois, se você pode continuar a ler o texto, que Josué então foi lá, os protegeu, e o Senhor disse assim: vai, eu estou com vocês. O Senhor tinha dado uma instrução para Josué para destruir todos os povos, mas porque eles fizeram uma aliança contra a vontade de Deus, não consultaram ao Senhor, mas porque foi feita uma aliança, aqui diz o texto que depois o Senhor falou assim: não, pode ir lá, Josué, pode atacar o pessoal que está querendo atacar Gibeão aqui, porque eu estou com eles aqui, eu vou protegê-los. Sabe, você percebe ali o valor de uma aliança? Algo tão sério onde alguém fez uma aliança, não sabia se era certo, não consultou ao Senhor, mas, tendo feito essa aliança, diz o texto aqui em que eles foram fiéis àquela aliança e
o próprio Senhor falou assim, nessa aliança, eu vi essa aliança sendo feita, firmada, então pode continuar, eu vou abençoar essa aliança. Eu estou querendo dizer que a gente precisa aprender sobre esses princípios para um casamento. Aprender sobre esses princípios de uma aliança, o poder de uma aliança, para não sermos enganados quando nós entramos em relacionamentos ou vamos entrar para relacionamentos novos pensando assim, não, o que vale é a minha satisfação e nós estamos desfazendo de um princípio tão poderoso da palavra de Deus, onde a aliança não é algo que se quebra, a aliança não é um contrato. Quando nós falamos sobre quebrar uma aliança, nós estamos indo contra o coração de Deus, que o desejo do coração de Deus é de restauração, é de amor, é de transformação de um relacionamento. Quando nós decidimos quebrar a aliança, isso é a dureza do nosso coração, o coração do homem. Isso, e o divórcio, ele é uma quebra de uma aliança. E nós precisamos aprender, Senhor, como que o Senhor quer trabalhar a minha vida e o meu coração a partir de hoje? Sabe, alguns aqui devem estar perguntando, olha, eu já estou num segundo casamento. Eu me divorciei e hoje estou andando, agora eu conheci o Senhor e já sou casado com essa pessoa do meu segundo casamento, mas agora eu conheço o Senhor. Sabe, a palavra de Deus fala para você permanecer no estado em que você está e com quem você está. Casado já, conhecer o Senhor depois e já casado com essa segunda pessoa. Essa é a pessoa com quem o Senhor estabeleceu a tua vida, o teu relacionamento. Mantenha aliança com essa pessoa. Não é para eu poder ficar assim, opa, então, tem gente que pensa assim, maravilha, então está ruim aqui, eu vou então cancelar essa aliança com esse meu segundo aqui, vou voltar lá para a primeira, porque às vezes esse é o caminho, né? Não, irmão, se você estabeleceu com a sua aliança, hoje, conhecendo o Senhor, e tendo já casado, a situação onde você está, permaneça nela, mas entenda, há uma aliança feita no Senhor, um casamento sendo firmado, uma aliança de amor, de restauração. O que nós não podemos entender é achar qualquer coisa, eu vou tentar desistir, eu vou lutar para a minha felicidade, e achar que a felicidade deixa eu romper o que eu fiz, uma promessa diante de Deus. Sabe, quando você parte para uma aliança, a aliança não é só o casamento. E às vezes as pessoas têm dificuldades no casamento porque não entendem alguns princípios de que aliança significa compartilhar tudo. Todas as coisas dentro de um casamento. Tem as coisas boas, que é a parte dos corpos, né? Maravilha. Né? Essa parte é boa, essa parte eu gosto. Né? Para de fazer a aliança dos corpos, e seu corpo é meu, e nós temos que ficar andando junto. E eu até peguei um videozinho muito interessante, porque a gente percebe alguns homens que falam assim, não, olha, a Bíblia fala de que nós somos uma aliança, e o corpo da esposa é do marido é da esposa, e o homem, ele vai lá e pensa, essa parte eu gosto, o seu corpo é meu. Está lá em 1 Coríntios, nós vamos ler esse texto. Mas eu vejo tantos homens sem romantismo, homem que chega lá e quer desfrutar de um relacionamento sexual dentro do casamento, onde tem a bênção de Deus, mas sem nenhum romantismo, né? Então, eu achei um vídeo na internet muito interessante para poder nos ensinar, né? E para homens não verem como que deveria ser, né? Então, uau! Está ali a esposa, casada, e ela vai lá ter um banho, assim, meu maridão, vem cá, maridão. Pode vir, com todo o romantismo que ela preparou o ambiente, e vai lá o marido. Sabe, eu tenho visto homens assim. Homens, não, maravilha, casei, agora eu tenho que desfrutar dessa parte. Falta o romantismo. Ele entende, então, que a aliança é compartilhar tudo e compartilhar os corpos. Mas, maridos, né? Olha um outro vídeo aí também. Estava lá a mulher participando, passeando, e está ali em Veneza, né? Que beleza, tudo bonito, tudo gostoso. O marido está ali junto. O marido gosta até de brincar, vou pescar. Sabe, nós estamos vendo que falta romantismo. Falta um relacionamento. Aliança é unir e aprender. Nós temos que compartilhar os nossos corpos. Esse texto da palavra de Deus, ele fala sobre isso. Fala sobre compartilhar os corpos, que os corpos uns dos outros, vamos ler juntos ali? Eu vou ler para vocês. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro.
exceto por mútuo consentimento, e durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Um texto que fala sobre o relacionamento de um casal. De que deve existir, sim, relacionamento sexual dentro de um casal, isso é a bênção. Então, a aliança implica, sim, um relacionamento entre o casal, isso é de Deus. Não pode também, algumas irmãs falam assim, não, eu estou de jejum. O texto fala, só a mulher que está de jejum. O marido não está, né? O texto fala assim, de jejum de sexo, tem na Bíblia, fala ali. Né? Mas é algo de consentimento junto do casal. Mas, quando a gente fala de aliança, a gente fala assim, não, que legal, bom demais, né? Vamos compartilhar os corpos. Essa é uma parte de um conceito de aliança. Mas a aliança ela vai sobre compartilhar os corpos, mas fala sobre compartilhar forças. E eu vejo relacionamentos em que, às vezes, o homem só quer compartilhar o corpo. Mas as forças, e vamos trabalhar junto, e o que você quer construir, eu estou ao seu lado para te ajudar a construir, e isso não tem não. Não, cada um faz as suas coisas. Eu faço isso aqui e você faz aquilo lá. Cada um tem a sua responsabilidade, e eu não quero saber das suas coisas, eu já tenho as minhas preocupações. Cadê a aliança aí? Cadê o compartilhar a alegria de um relacionamento gostoso sexual dentro de um casamento, mas cadê também as implicações de compartilhar as forças e vamos trabalhar junto, vamos servir junto, vamos conquistar coisas juntos? E 2 textos que falam sobre isso, Eclesiastes 4:10, ele fala, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Juízes 3:13 diz, conseguindo uma aliança com os amonitas, e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel. Povos que não eram de Deus, se uniram e derrotaram Israel, a nação eleita. E conquistou a cidade das palmeiras. Por quê? Porque estavam juntos. Sabe, eu vejo casais que desfazem o compromisso de um casamento porque decidem viver vidas independentes. Porque querem unir os corpos, mas não querem unir as outras implicações de eu estou do seu lado. Nós vamos conquistar uma vida abençoada, um casamento abençoado, porque eu estou junto com você nas suas dificuldades e nas suas alegrias. Nós vamos conquistar um sonho juntos. Não, mas fica cada um vivendo, cada um a sua vida, cada um a sua maneira de achar que é ideal. Então, se você escolheu isso, o problema é seu. Eu estou vindo para de cá e acha que isso é aliança. Aliança também implica em compartilhar os nossos recursos. Vejo tantos casais que falam o seguinte, não, o meu salário é meu, o seu é seu. O que eu ganho é para mim, e eu consigo pagar minhas despesas. Agora, se você ganha só isso aí, o problema é seu. Eu já vi absurdos de casais onde um tem um salário bom, ele consegue juntar um dinheirinho e botar ali o dinheirinho que sobra na poupança. Mas o outro não tem um salário muito bom e as despesas da casa foram rateadas e é inconstante o que ele ganhava, então ele estava em dívida, pagando juros de 10% de cartão de crédito. Dentro da mesma casa. Um com dinheiro sobrando, poupancinha ali para poder dar uns jurinhos, e o outro pagando juros absurdos. Será que não consegue compreender de que está no mesmo barco? De que o furo faz o barco cair como um inteiro? E muitas vezes nós entramos em relacionamentos dizendo assim, cada um tem a sua conta e cada um vive a sua maneira. E isso gera tanto problema em relacionamentos. Hoje chega a ser um dos principais fatores de separação, de divórcios, porque não sabe lidar adequadamente com finanças dentro do relacionamento. E pensa o seguinte, nós vamos curtir tudo que é bom. O sexo que é bom, temos aliança. Eu vou te ajudar nas suas coisas, temos aliança. Mas os recursos, não, cada um com o seu. Eu tenho aliança com algumas coisas e outras eu não tenho? Como que é isso? Como que pode pensar em viver um casamento abençoado e ter uma vida nova, transformada, se eu não entendo que tudo é em comum, inclusive os recursos? Não pode chegar e achar que vai ter uma vida onde, não, cada um vive da sua maneira. Não. Eu sempre sugiro a casais, falo assim, olha, põe as suas coisas numa conta única, faça conta conjunta. Põe agora, é uma coisa só, e o que nós vamos fazer é um caixa só, um caixa da família, porque nós estamos vivendo em aliança. Tudo que é seu é meu, o que é meu é seu, nós estamos juntos nisso aqui. Nossa vida é conjunta. Eu não posso chegar e viver cada um da sua maneira. Cada um, então nós temos vivido princípios de relacionamento onde algumas coisas a gente consegue viver de forma legal, aliança. Outras nós deixamos de lado
Eu preciso compreender de que quando eu faço aliança, tudo é em conjunto, tudo é nosso. E quantos casais têm vivido tantas dificuldades porque não aprendem a viver princípios sobre a vida financeira? Lucas 15, 31, ele fala assim, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. E 2 Crônicas 18, 1, Josafá, rei de Judá, tinha grande riqueza e honra. Aliou-se com Acabe, rei de Israel, por laços de casamento. Um rei que tinha tanta riqueza também fez laços por casamento de nós somos um, a nossa riqueza agora é uma só. Nós temos que aprender alguns princípios. Então, aliança, eu compartilho os corpos, compartilho as nossas forças, compartilho os nossos recursos. Quando nós falamos de um princípio para dentro de um casamento, é compreender de que quando eu vivo aliança, é dizer, não, eu não estou mais querendo viver para mim. Eu decido viver em favor do meu cônjuge, em favor das pessoas que estão ao meu redor. Não é mais uma vida voltada para você, mas é uma vida onde você decide investir no seu relacionamento, na pessoa que está junto a você. É uma vida de doação. E quando você tem um outro doando-se por você e você se doando por outro, aí começa uma vida abençoada. Aí começa um casamento saudável. Aí começam princípios de Deus a existir. E aí há tanta bênção, há tanta graça de Deus. E por que nós vemos hoje tantos casamentos desfeitos? Porque estão deixando de lado princípios da palavra de Deus. Estão deixando de lado a compreensão do que é aliança. Vive só quando lhe é interessante, mas não desfruta daquilo que é o melhor dessa terra, porque tudo é em conjunto. Nós precisamos aprender valores do Senhor para nós. Precisamos aprender valores para a nossa vida. Eu vejo tantos homens e tantas mulheres que nem a aliança, são casados, mas escondem e não usam mais nem aliança. Aliança onde diz aqui que você pertence a alguém. Uma aliança feita com o propósito de dizer, não, eu tenho um compromisso com uma pessoa, eu tenho um compromisso com o meu cônjuge, eu tenho um compromisso sério com as pessoas. Então, nós valorizamos a aliança muito mais feita no coração, mas é necessário compreender essa aliança feita, onde você coloca uma aliança no dedo e fala assim, eu pertenço a alguém. Na minha aliança, aqui eu tenho o nome da minha esposa, e a data do nosso casamento, 24 de julho de 1999. Eu pertenço a alguém. Eu tenho um compromisso com alguém. E nós queremos que as pessoas compreendam o valor de uma aliança, porque isso trará segurança, trará restauração, trará proteção para dentro de um casamento, para dentro de uma família. Você viu aqui Antônio Carlos e Angélica falando do filho que não estava preocupado em... O filhinho preocupado em ver como é que ele estava indo bem lá ou não, mas o filho vai ser, eu vejo os meus pais longe um do outro, e isso me deixa tão triste, eu queria ver você perto de mim, pai. Eu queria ver você junto conosco, e nós temos hoje deixado com que tantos valores errados entrem, e nós estamos deixando destruição entrar dentro de nossa casa. Eu sempre falo com os meus filhos, algumas coisas, eu falo assim, olha, quem que é mais importante aqui em casa? Aí fica lá, sou eu. Eu falo assim, não, o mais importante aqui em casa é Joana, sua mãe, minha esposa. Eu amo demais. Eu gosto de muitas vezes de chegar na frente deles assim, vem cá, dando um beijo, né? Assim, eles vão lá, fecham o olhinho assim, ficam envergonhados. Para com isso, pai, para com isso, pai. Porque eu quero que eles vejam a importância dentro de um casamento, a aliança feita um com o outro, onde há um amor, há um cuidado, há uma proteção pelo cônjuge. E quando isso acontece dentro do lar, eu sei que eu vou ter filhos seguros e saudáveis. Porque eles verão um ambiente de proteção, porque valores onde o outro é mais importante, onde o outro é reconhecido como primeiro lugar, entram para dentro do nosso lar. E isso traz segurança. Ah, que poder que há quando você decide compreender e dizer, eu fiz uma aliança, então, Senhor, transforma a minha vida, para que eu seja instrumento de Deus e seja eu transformado para fazer da minha casa um relacionamento maravilhoso. Senhor, muda o meu coração para que a minha vida seja tão linda, onde eu faça desse meu casamento um casamento gostoso, abençoado, onde a minha casa vai ser ali uma delícia, porque eu amo minha esposa, eu quero investir amor para dentro do meu lar. Sabe, quando às vezes os casais vêm conversar com a gente, falando das dificuldades, a gente fala assim, olha, comece a orar pelo seu marido ou pela sua esposa, aquele que está passando por uma crise, e nós dizemos, passe a gastar tempo de intercessão por ele. Comece a ter ali 30 dias de oração.
Começa todos os dias. Você que estava pensando em romper uma aliança, que não dá nem para compreender como romper uma aliança, como desfazer de um valor que Deus define tão claro. A aliança não é algo que você desfaz. Mas eu digo para alguns casais que estão passando por crise, eu falo assim, começa a orar. Começa a orar pelo teu cônjuge. Começa a orar abençoando o trabalho dele, abençoando ali as situações, abençoando a vida, abençoando a pessoa. Começa a abençoar a vida dela, começa a dizer a Deus, abençoa naquilo que ela tem feito, nas suas dificuldades, e todos os dias. E ora por ela e começa a agradecer, fala assim, Deus, obrigado porque cuida dos meus filhos, porque faz isso, porque faz aquilo. 30 dias de oração. E no final de 30 dias, quando a gente vai conversar de novo, assim, e aí? Não quero mais separar, não. Por quê? Você conversou com ela, aconteceu alguma coisa? Não conversei nada com ela, não. Estamos indo num canto, mas o que aconteceu é que mudou algo aqui dentro. Eu comecei a orar e eu estou vendo que coisa maravilhosa que eu tenho e eu estou jogando fora. Eu estou desfazendo. Sabe, nosso desafio é você falar assim, eu quero restauração. Eu quero sonhar e começar a abençoar já o meu casamento. Ou se está muito bem, continue dizendo, Senhor, abençoa mais. Eu quero ser ali uma aliança feita para toda a nossa vida, para ser exemplo aos outros. Para você que vai casar desde já, eu já oro. O meu filho de 5 anos de idade, eu já direto. Meus 2 filhos, eu falo assim, Deus abençoa o casamento deles. Já são abençoados no casamento desde já. Porque tem oração, tem vida, tem valores que têm sido semeados na vida deles. Mas nós precisamos aprender alguns princípios tão importantes para nós. Estamos terminando uma série falando sobre a importância da família, valores para a família. Falamos sobre filhos, falamos sobre intercessão, falamos sobre lugar de refúgio ou local de batalha, clamando a Deus. Nós estamos aqui nessa série, encerrando dizendo, nós queremos ver famílias saudáveis, mas começa dentro de um lar, onde alianças foram feitas um pelo outro, dizendo assim, Senhor, nós não vamos romper e quebrar nunca essa aliança, nós queremos a graça do Senhor sobre nós. Eu já li o primeiro texto, onde ele falou da aliança de Deus conosco. O Senhor já fez uma aliança com você. Ele já está contigo, ao teu lado, quanto ao teu casamento, quanto à tua família, quanto às restaurações que precisam ser feitas. O Senhor já tem um modelo de aliança, dizendo assim, filho, eu não abro mão, pode estar tudo ao teu redor sendo destruído, mas o Senhor está dizendo assim, eu já fiz uma aliança com você. Mas nós estamos aqui hoje aprendendo sobre princípios de uma aliança dentro de um casamento, dentro de uma família. Não rompa com a aliança. Entenda um valor tão sério do que é essa aliança. E decidindo, compreendendo isso, decida assim, eu serei aquele que vou investir em intercessão, em amor, em cuidado, em zelo. Eu vou servir, eu vou doar a minha vida em favor da minha família e eu verei uma família abençoada. Eu terei um lar abençoado porque eu escolhi seguir um princípio da palavra de Deus, de viver um conceito de o Senhor nos amou e tem uma aliança comigo, independente das circunstâncias, eu tenho essa aliança com aqueles que estão ao meu redor, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis.